E começamos mais um Gambito da Rainha. E como vocês sabem, estão acostumados, nós trazemos aqui rainhas maravilhosas. E hoje eu tô com essa rainha, Cecília, maravilhosa. Muito obrigada, Cecília, por estar aqui no Gambito da Rainha, ter aceitado o nosso Eu que convite. agradeço. Seja super bem-vinda, que é seu lugar de Obrigada. fala. Obrigada. Já me sinto à vontade. É isso aí. Ai, que bom, que bom. Mulherada tem que se sentir à vontade. Vocês têm que sentar nessa cadeira aí, né, Cecília? Exatamente. E Cecília, me conta um pouco, quem é a Cecília? Então, a Cecília, por muito tempo, eu falava que a Cecília era uma fisioterapeuta que trabalha com, assim, que gosta muito de trabalhar. Hoje eu me entendo mais como a Cecília, que é uma pessoa apaixonada pela vida, que se está se descobrindo agora em muitos aspectos, em muitos momentos. Então, hoje eu falo que Cecília, sou uma pessoa muito apaixonada pelas pessoas, pelo cuidado do outro. É por isso que muitas vezes eu confundia a minha profissão, mas sou mãe e principalmente me descobrindo agora como mulher. Ai, que lindo. E me conta um pouco, Cecília, como é que foi essa questão da sua primeira infância? Você, o que que te remete quando fala assim, Cecília, como é que foi a sua infância? O que que te remete? Olha, eu nasci no interior do Pará, né, em Uhum. Altamira. Eu fiquei lá durante 5 anos, fui para Goiânia com 5 anos, assim. Eu não lembro muito da minha infância no No Pará Pará. Uhum. e lembro muito pouco da minha infância depois, né, também em Goiânia. E isso é uma das questões, assim, que eu trabalhei também bastante, porque eu lembro que na teoria, assim, eu tive uma infância muito boa, com pais muito presentes, e eu descobri que não. É Que mesmo? mesmo eles estando presentes fisicamente e emocionalmente, eles não estavam, né? Hum. Então, isso foi uma questão, assim, muito de entender quem eu sou. Porque hoje eu percebi que eu não sabia quem era muito também pelas questões de não saber como que era eu na infância. Entendi. Então você teve que fazer um resgate desse tempo da sua vida. Tive que fazer um resgate para poder entender a minha identidade. E você não lembra desse período? Hoje eu lembro mais. Uhum. Hoje eu lembro mais da minha infância. Eu vim para Goiânia com 5 anos, né? E era uma infância muito livre no Pará. Uhum. E vim para Goiânia, fui Morar morar em em apartamento, apartamento. eita, e aí? Então, assim, foi um pouco difícil. Quando eu voltei para Goiânia, minha mãe veio junto e meu pai ficou no Pará por um Uhum. tempo. Ele ficava indo e vindo também. Então, assim, de memórias com os pais, eu não tenho nessa questão muito. Mas foi uma infância boa, assim, Tem no irmãos? geral. Tem Tenho, irmãos? tenho dois irmãos. É, Um, irmãos homens? um mais velho Ah, e uma irmã mais ah, velha também. sim. Eu sou a caçulinha. Caçulinha. Aham. Dizem que o resto do tacho, mas não é não, né? É muito É. mais que isso. Então, e aí você cresceu em Goiânia. E como é que foi sua adolescência lá em Goiânia? Minha adolescência foi boa, assim. Eu sempre fui uma menina que muito obediente, Uhum. né? Eu era aquela pessoa que fazia as coisas, mas tudo que me mandava, mas eu fazia também um pouquinho que eu queria do jeito que eu queria, meio que na escondida. Meu pai até brincava assim, Cecília faz as coisas na escondida, quando a gente vê, ela já tá fazendo. Não tinha autorização de fazer, né? Eu ia fazendo Aham. escondido. E então, assim, Aquela descoberta, né, da adolescente, da menina. E a gente não quer exatamente. ter aquela dependência ali o tempo inteiro, né? A gente quer fazer nossas Do coisas. nosso É. jeito. E minha mãe falava muito, não, eu posso fazer tal coisa? Não. Por quê? Porque não. Aí, por que não? É muito ruim, E então isso me explica. revoltava, porque, mas por que não? Aí eu ia e fazia escondido, né? Ai. Quem não fez Quem coisas nunca, né? escondidas? É quem nunca fez. Eu lembro que eu ia pra escola, aí minha mãe, você tá onde? Eu mudava todo o percurso pra poder voltar. Gente do céu, era terrível. Mas É, é isso, nossa adolescência, essa coisa da adolescência da menina. Por que que a gente remete muito a essa questão da menina e da mulher?
da criança, né, das meninas, porque nossa proteção, ela vai de encontro à proteção de meninas e mulheres. E como é que foi essa sua passagem, né, de criança para adolescente? Você lembra alguma coisa? Eu sempre O que que você fui, sentiu quando você viu, nossa, eu tô ficando moça? eu sempre fui muito precoce, na Uhum, verdade, assim. Eu menstruei, por exemplo, com 9 para 10 anos. uhum, E eu tinha uma irmã mais velha que eu acho que ela foi eu tinha muito não, tá? legal. Eu tenho. A minha irmã foi muito meu apoio, assim, porque o que a gente não tinha de conversa com a minha mãe, Uhum, eu tinha com a minha irmã. hum, E ela me ajudou muito nesse processo, assim. E eu acho que por eu me espelhar muito nela, eu acabei querendo viver uma adolescência de uma forma mais precoce, né? as E amigas dela. saía com ela. Eu menstruei muito cedo, então acaba que tem também uma questão de olhar para isso, né? E aí, às vezes, ela saía e eu queria sair também. E Uhum, aí, minha irmã falava, você pode sair com a sua irmã. aham. Então, ela é uma referência muito forte pra mim até hoje, assim. Nossa, que legal. E como é que é Goiânia, assim? Como é que é crescer em Goiânia? Cara, A cidade é uma capital, né? é uma capital, mas é uma capital, acho que muito acolhedora ainda, sabe? É o quezinho ainda do interiorano. Sim, parece, né? Um pouco. Mas assim, a gente tem tudo lá. Eu gosto muito de Goiânia. Nunca tive vontade de sair, porque a maioria das pessoas querem sair de lá e ir para outro lugar. Mas eu gosto bastante, assim. É uma cidade onde você tem um deslocamento fácil, as coisas agora que está começando a ter mais trânsito, tem mais dificuldade, mas até então você consegue é, fazer as suas coisas perto de você, sabe? Não tem deslocamento muito grande. Uhum. E é muito segura. Goiânia é uma cidade, ó, agora, então, nesse último período, assim, nesses últimos anos, ela tá muito segura. Então, é confortável, assim. Eu gosto muito de andar na rua. Ai, que Eu legal. vou pro trabalho andando, coloco o Aham. meu Fone. fone de ouvido e vou caminhando. Então, o andar, assim, Você ainda tem esse acesso, né? A exatamente, eu me sensação de sinto segurança. segura. Aham. Exatamente. Com o celular na mão, às vezes, coisa que já teve, né, épocas bem perigosas, assim, onde a gente tinha muita insegurança, muito medo, mas hoje tá mais fácil, assim, então eu ando às vezes com o celular na mão, aí eu falei, opa, deixa eu lembrar aqui de guardar o celular. Ai, que bom, que bom. E essa coisa, Goiânia é bem quente, né? Assim, é um lugar bem Ai, quente. quente. E a gente vê que é uma cidade assim incrível. Eu também gosto muito de Goiânia. A gente tá em Brasília, mas eu amo Goiânia, é muito perto. E é sempre bom dar, quando dou um passinho pra lá, é um respiro. É É ótimo. ótimo. Mas me conta, como é que foi essa virada de chave, assim? Você escolheu sua profissão? Como é que foi isso? Você cresceu? Como é que foi tempo de faculdade? Como é que foi tudo isso? Então, igual eu te falei mais cedo, assim, eu sempre fui uma menina muito obediente. Uhum, E eu acho também muito por não entender minha identidade, não ter uma uhum, identidade formada, assim, que eu fui descobrir só depois também, mais velha, na retrospectiva, né, de vida, eu fiz aquilo que me mandaram. Então, tipo uhum, assim, meu pai é médico, uhum, meu irmão é médico, e meu pai falava, faz medicina. Mas uhum. é engraçado que até hoje é a única coisa que eu falava assim, não, eu não vou fazer medicina. Não sei se era por revolta, sei lá. Mas assim, não fiz a medicina, não quis fazer a medicina, porém, Não saiu da área da saúde. da área da saúde. E aí ele falou, faz então fisioterapia, que fisioterapia é a profissão do futuro, que as pessoas vão ficar mais velhas. E eu, como uma boa obediente, falei, tá bom, vou fazer fisioterapia. Nem sabia o que era fisioterapia, na verdade, É mesmo? direito. E eu fui descobrir a fisioterapia mesmo na formação e me apaixonei, assim, fez muito Uau. sentido pra mim durante o meu curso o que eu estava fazendo, porque eu acho que está muito em mim o cuidar do outro. E aí, na fisioterapia, ela é muito ampla. Sim. Ela tem como você abordar em muitos aspectos o cuidado, né? Então, eu falei, ah, beleza, E tô como é que você se gostando. sente assim como fisioterapeuta, né? Você vê essa evolução hoje com a menina, né? A gente vê.
Meu Deus, que a gente vê os pacientes evoluindo de forma assim. Como é que você se sentiu isso quando você. Que era impossível, né? Hã? A gente sempre foi impossível alguém voltar a andar e Sim. tudo mais. Como terapeuta, né? Como. Não é terapeuta, fisioterapeuta. Como é que você se sentiu com com essa notícia? Então, assim, é um processo, né? E é um Aham, processo, às vezes, muito longo. A aham, gente trazer o desenvolvimento de movimento novamente para a uhum, pessoa. E existem várias abordagens, né, na fisioterapia. Eu sempre fui da área ortopédica uhum, e da área da atividade física. Então, eu formei, na verdade, eu fiz uma pós em dermatofuncional, uhum. que é mais para a área de estética. Falei, não, não quero isso. Trabalhei com ortopedia. E, e assim, na ortopedia era legal. Depois eu fui pro Pilates, trabalhei muitos anos com Pilates, trabalhei 10 anos com Pilates. No Pilates eu falo que é um exercício para a vida Completo, né? completo, é para a vida. Eu acho que Eu tô é fazendo. Ai, funcional. É gostoso? Tá muito, gostando? muito. Que ótimo. E assim, Eu não gosto muito de academia, sabe? De ficar lá na academia. Mas o Pilates eu tô amando, é muito legal. exatamente, eu também detesto academia e eu vou para Não essas sei por atividades quê, mais né? Assim, a fluidas. gente tem esse. Tem gente que gosta ali, que vai, que faz academia. E eu, gente, por que que eu não tenho esse gosto? Porque eu queria Eu ter. queria, Mas né? quando eu achei o Pilates, eu me achei. É muito Eu bom. gosto muito de exercícios que são fluidos. Eu venho da Sim. dança, eu venho do Uhum. movimento, já fiz capoeira há muitos anos. Então, tudo que é muito fluido para mim é gostoso. Então, me achei muito no Pilates por conta disso, por conta da fluidez. E é muito completo o Pilates, né? A gente Sim. trabalha mobilidade, trabalha força, trabalha E o incrível é que pode qualquer idade, praticamente, né? deve, qualquer idade, E é mais ou exatamente. menos de quanto a quanto, assim, que vocês recomendam. Olha, hoje tem Pilates para criança também, né? Não Aham. é muito recomendado porque o Pilates, ele é uma metodologia que ele é quase um estilo de vida. Aham. Então, tipo assim, quando a gente faz o Pilates, a gente trabalha muito consciência corporal, o Uhum. se olhar muito, conhecer o seu corpo, E a conhecer o consciência dessa movimento. criança ainda tá em E a formação, criança, né? exatamente, a criança ainda está formando, ainda ela não consegue trabalhar essa consciência corporal assim tão amplamente. Bom que comece desde criança, porque vai aprendendo aos pouquinhos, mas não é o foco muito do Uhum. Pilates, nunca foi, né? Assim, o foco do Pilates criança. Mas eu falo assim, hoje eu vejo muito adolescente fazendo Pilates, até porque, gente, é o dia inteiro assim, né? É, Sentada, escrevendo, no celular, tudo assim. Então a gente fica é, muito flexionado, né? é verdade. E então o Pilates ele trabalha muito coluna, então eu acho que assim, hoje dos 16 para frente, Já tá bom. já dá para E fazer. quando a pessoa é idosa, eu já vi muitas idosas indo lá fazer o Pilates. Muito. Inclusive, dá pra gente trabalhar muito com reabilitação no Pilates, né? Sim. Eu já trabalhei bastante com reabilitação no Pilates. E é fundamental. Idoso, principalmente. Idoso, principalmente. Óbvio, tem que trabalhar fortalecimento muscular. Uma hora você vai ter que fazer musculação, Joyce. É, ai, Jesus. Ela fala isso direto. Tem que ir. Tem que fazer. Mas o Pilates já ajuda muito. É Porque uma ele porta, né, de entrada. é uma porta de entrada. Ele não vai ter ganho de massa muscular, Uhum. mas você vai ter força. Você vai Uhum. estabilizar, você vai manter. Uhum. Então já é o Eu início. falei comigo assim, eu quero ter força para se um dia precisar salvar os meus dois filhos, eu conseguir. Você Exatamente. vê que essas histórias, né, das mães não conseguem. Eu segurei meu filho, consegui segurar os dois filhos numa tempestade. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Aí foi quando eu Consegue. comecei a falar, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente dá conta. Na hora do sufoco, menina, Desespero, né? parece uma força É. na gente que a gente dá conta, viu? E como é que é esse trabalho com mulheres? Você está desenvolvendo agora? Você vem trabalhando quanto tempo e como é que você está desenvolvendo esse trabalho? Então, foi um processo, assim. Eu trabalhei muitos anos com Pilates e eu fui entendendo que só o Pilates não era o suficiente, porque eu queria melhorar a causa, a dor do problema da pessoa que com Pilates às vezes não funcionava. Então, eu fui Uhum. entendendo também que não é só físico, que Hum, tem o emocional. aham. E aí eu fui para a microfisioterapia, que é uma terapia manual, onde a gente busca a causa
do problema através da memória que é armazenada no corpo. Uhum. E com a microfisioterapia, a gente vai evoluindo para a parte mais terapêutica. Então, Uhum. eu saí do físico e fui para o terapêutico, E essa para o memória, ela é uma emocional memória de DNA também? Tipo, como o nosso DNA, ele carrega todas as informações, né? também. É uma memória do nosso DNA? Tem Como é que também. funciona isso? Exatamente. A gente trabalha o transgeracional, Isso, que são as intergeracional. memórias herdadas, né? Então, a gente trabalha os traumas que a gente vivencia, que nosso corpo guarda, tanto na parte emocional quanto na parte física, por exemplo, uma sobrecarga eletromagnética, um raio-x que você faz sobrecarrega o seu organismo e ele não consegue se adaptar, se reorganizar. Isso fica armazenado no seu corpo e a gente tem que liberar, porque uma hora, futuramente, pode ser que atrapalhe algum órgão, algum músculo, alguma coisa assim. Então, a gente libera isso. Então, o corpo tem memória. O corpo já tem memória. Uau. A gente guarda, assim, eu falo que o Como é que é corpo é o feito o cérebro. processo? É como se fosse uma desintoxicação? Como é que é feito o processo dessas ondas, né? Eletromagnéticas que a gente se expõe? A gente se expõe também a celular, essas torres, tudo. Uhum. Como é que é feito? Como que expele isso do organismo? O nosso corpo, ele é muito inteligente. A Uhum. gente tem uma autopoiese muito grande, que é uma readaptação, uma reorganização do corpo, né? Um reequilíbrio do corpo. O que acontece? Quando Isso a é uma gente doideira, né? Isso aí é muito legal. Ah. o que que acontece muitas vezes? Às vezes o nosso corpo ele está sobrecarregado com muitas outras coisas. É com uma questão emocional, é com medicamentos que você está tomando. Uhum. Então, chega uma hora que ele não consegue se reequilibrar de uma forma tão eficiente assim. E é onde traz a sobrecarga. No que traz a sobrecarga, o seu corpo guarda essa memória tensionando o tecido. E o tecido que ele se encontra, ele pode influenciar o músculo, ele pode influenciar o sistema nervoso, ele pode influenciar um órgão. E aí vai diminuindo a vitalidade, o movimento desse tecido. E é onde pode gerar futuramente as doenças. Então, quando a gente busca a causa do problema, a gente estimula o corpo para ele se autorregular. É como se a gente olhasse, Tipo um tai estimulasse. chi? Não. Não, é uma terapia manual. Então, a gente com toques Uhum. sutis, toques leves. Ah. Então, com um toque leve, eu vou como se eu falasse assim, tá vendo aqui, ó, o corpo. E aqui, não, tá funcionando legal. Eu estimulo o tecido, a pele Uhum. mesmo, para que ele solte, libere o tecido. Uau. É. E essa terapia, ela vem de onde? Ela é brasileira? Não, é uma técnica francesa. Francesa? Uhum. É uma técnica francesa, veio de dois osteopatas que foram trabalhando, estudando e percebendo que a causa não era só física. Uhum. E aí foram Emocional. pro lado do emocional. E aí, com essa questão do emocional, como eu já fui para microfisioterapia e a gente olha muito a questão do emocional, eu fui me envolvendo mais com as Quando você fala sobre terapias. microfisioterapia, é o quê? Seria o quê? Micro, Micro, pequeno? pequenos movimentos, Hum. que é o que a gente faz com a mão. Uhum. Pequenos movimentos no seu tecido, no seu Eu fico corpo. imaginando, porque uma primeira vez eu não tinha esse costume de fazer massagem, né? Não tinha. E a primeira vez que eu fiz, eu chorava tanto, era tão emocionante. A massagista que fez era uma querida, uma mulher assim, sei lá, não sei explicar. E eu comecei a exaltar, meu emocional começou, e eu chorava ali, foi muito incrível. Eu falei, gente, é muito mais do que eu imaginava. É um É, universo. é o universo. O nosso corpo, ele responde muito ao toque. Porque nós temos fibras nervosas que estimulam o sistema nervoso autônomo. Então, o toque sutil, ele além de regular o sistema nervoso, ele vai trabalhar muito a questão das emoções, principalmente na questão do inconsciente. Uhum. Por isso que hoje já tem artigos falando que o abraço acalma, que a gente Uhum. consegue regular o sistema nervoso com um abraço, porque o toque sutil ele tem vias rápidas de controle do sistema nervoso. Uau. Por isso que às vezes numa massagem você liberou aí sensações que você não Então, tinha a como gente nasceu explicar para estar antes. conectado, né? A gente nasceu para estar conectado. Com essa desconexão, por isso que a gente vê uma geração tão doente, por causa da desconexão, tanto com a natureza quanto com as outras pessoas. Cada vez mais, né? Cada vez mais a gente tá se desconectando da realidade, porque a gente tá o tempo inteiro na rede social, É, né? virtual. E se desconectando da natureza, porque você vê
é, lá em Goiânia eles colocaram foi até uma coisa assim de crítica assim que eles tiraram a grama e colocaram grama sintética nas Sério. rodovias. Aham. Então você vê como que a gente tá tirando assim, você vê aquele tanto de árvore que tinha, as árvores tudo cortadas. Então a gente está cada vez mais urbanizando as coisas, né? E não de forma inteligente, né? Porque existe a urbanização inteligente e também sustentável. Eu acho Exatamente. que quando fala de cidades inteligentes, eu sou muito pragmática nisso. A gente tem que falar da sustentabilidade emocional das pessoas, humana. Exatamente. As pessoas precisam andar descalço no chão, se conectar com o planeta. A gente tá nessa baixa vibração planetária, né? Com tudo isso que tem acontecido, é guerra, é isso, é aquilo. E eu vejo que uma forma de dominação também, né? É essa desconexão. Quanto mais a gente se Exatamente. afasta daquilo que a gente, da nossa essência, daquilo que a gente nasceu para ser, mais a gente vai no processo de tanto ser dominado como de morrer em vida. Exatamente, tanto que você vê tantas pessoas hoje com burnout, com Uhum. depressão, com ansiedade. É quase uma epidemia, né? Se não Sim, já for uma epidemia, né? eu Silenciada acho que é uma aí. epidemia silenciada. E é muito forte, porque você se tranca ali e os vídeos curtos também vão acabando com sua cabeça ali. Aí você fala, ah, Uma eu tenho massa branca, TDAH. a massa branca ali da cabeça, é como se os nossos cabos neurais ali tivessem tudo descascado e tivesse dando curto-circuito, né? Exatamente. Eu, E pe- aí, eu, hoje eu tava, ontem eu tava deitada, eu sou autista, né? Eu tava deitada, tava imaginando os cabos neurais. Eu falei, massa branca. Aí tava imaginando, eu fico horas focada numa coisa. E aí eu tava imaginando, meu Deus, deve ser assim. Aí eu imaginei esses fios, né? Esses vídeos curtos fazendo com esse curto-circuito dentro das pessoas. exatamente. E aí não é só na cabeça, é no corpo todo. É, imagina. Porque dá uma descarga elétrica, né, no corpo todo. Exatamente. Que doideira. Exatamente. Muito massa. E me conta um pouco, como é que é esse trabalho, a mulher, como é que você tem se vivenciado, essa coisa de trazer novamente essa questão do prazer? Prazer de viver, do prazer. Como é que funciona esse projeto? Ele, assim, Como é que é o nome do projeto? a gente tá com, aonde eu, oh meu Deus, fugiu da cabeça aqui. Não tem nada, não. Aonde abandonei o meu prazer. Isso, que lindo. Eu achei linda essa parte. Como é que funciona? Então, é um projeto que uma amiga minha trouxe e a gente vai fazer agora no dia 14 de março, lá em Goiânia, né? E para a gente poder ver aonde estão os nossos bloqueios, aonde a gente começou a se desconectar da gente por várias questões, né? Cada um tem a sua questão. Uhum. E a gente poder movimentar isso para se olhar novamente. Porque Uhum. enquanto a gente tem aquilo ali guardado, enquanto a gente está segurando aquilo, a gente não consegue andar para frente, né? Não Verdade. consegue liberar, não consegue soltar. E assim, a busca do prazer, ele, no meu caso, assim, veio muito por uma questão minha mesmo. Uhum. A busca nas questões de identidade, nas questões emocionais, que eu vejo que muitas pessoas têm, assim, muitas mesmo, principalmente nós mulheres que temos aquele condicionamento, né, de ter que Uhum. ser assim, não faça isso, É. não pode aquilo, né, tem muita restrição de muita coisa e a gente tem que se caber em algo que a Sim, o tempo inteiro. sociedade impõe o tempo inteiro, exatamente. A gente se desconecta muito de nós mesmos. A gente perde nossa essência, quem nós somos, para poder caber dentro de um padrão social que muitas vezes é imposto, né? Uhum. E aí, com isso, a gente vai se fechando, a gente vai se automatizando. E Uhum. quando a gente vê, a gente não tem tempo porque para nós, porque a gente tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que sobreviver. E aí a gente não consegue, às vezes, tirar um tempo pra gente. E quando às vezes a gente tira, a gente sente culpa, É, muitas muita. vezes, né? Então eu Aham. vejo muitas mulheres aí não se permitindo se conhecer. E muitas vezes, e muitas mulheres, até na parte do prazer sexual, Sim. não conseguem se conhecer, não entendem a sua
a sua sexualidade, o seu prazer. E o seu prazer íntimo está muito relacionado com o seu prazer externo, Aham. né? Aí voltando para a parte energética, né? Que eu Sim. também fui da parte emocional para a parte energética dentro do meu trabalho, entender o corpo como um todo, né? Tanto físico quanto emocional quanto energético. Essa parte da sexualidade a gente coloca no chakra básico, que Uhum. é o que é básico da gente, Uhum. o quem nós somos. E se Uhum. eu não sei quem sou, porque eu não me permito sentir, Uhum. como que eu vou me movimentar para a vida? Como que eu vou sentir prazer em Uhum. outras coisas, em fazer coisas que eu quero, se eu não permito prazer em mim mesma? Aham. E como é que é feito esse trabalho com as mulheres? É o tipo como se você estivesse destravando isso? Como é que funciona? Exatamente, são feitas algumas técnicas, vão Aham. ser feitas algumas técnicas. Aí uma minha amiga que tá de parceria comigo, ela vai trazer uma técnica que é específica dela. Utiliza também um pouco da terapia de hipnose, não como a hipnose em si, mas o relaxamento da hipnose para a gente poder ter um acesso maior do nosso inconsciente. Vão ter técnicas de PNL junto para poder fazer uma liberação, uma mudança de percepção do acontecimento. Técnicas transgeracionais com constelação. Então, Uhum. assim, são várias técnicas que nós vamos unir dentro desse Juntas. workshop para Uhum. que possamos Destravar. movimentar o destravamento desse Uhum. abandono da gente Que mesma. abandonou, é mesmo. E me conta uma coisa, e vocês trabalham o sagrado feminino ou vocês são conectadas com essa... Eu já estudei bastante o sagrado Uhum. feminino. Eu não trabalho com o sagrado feminino em si, mas eu me envolvo muito nessa O área, resgate, né, nesse do resgate, feminino. exatamente. Entendendo o feminino como um contexto geral, Uhum. né? É, dentro das leis biológicas, que é uma terapia que eu trabalho também, que é da nova medicina de Hammer, eu entendo o cérebro feminino e o cérebro masculino, e eu entendo que nós temos os dois lados. Fala Sim, feminino e masculino como um padrão, mas pode ser yin, yang, ânima sim. e ânimos, né? Uhum. Enfim. E a gente equilibrar esse cérebro dentro do nosso padrão é fundamental. A gente já nasce, quando a gente nasce, dependendo do nosso organização familiar, a gente nasce ou com um padrão mais feminino ou com um padrão mais masculino. E não tem certo e errado. Uhum. Cada um depende do que vivencia, né? No Sim. sistema familiar, né? No condicionamento familiar. E a gente tem que entender também isso, porque muitas vezes a mulher que nasce com um padrão, por exemplo, do cérebro mais masculino, que é aquela pessoa, geralmente aquela mulher que é mais impositiva, mais masculinizada, mais direta, ela vai ser imposta a ser mais feminina. Mas não é a essência dela, Uhum. muitas vezes. Aí entra em choque. E aí, às vezes, ela se sente errada, se sente fora do habitual, fora do comum, né? E às vezes aquela mulher que é mais feminina, que tem um lado mais cuidador, um lado mais, enfim, casa, né? Precisa ir pra rua, mas ela não tá conectada com o masculino dela, também não acha que não consegue. Uhum. E nós temos as duas polaridades. Sim. Qualquer um, tanto mulher quanto homem, nós temos as duas polaridades e temos Aham. que trabalhar esse equilíbrio nas duas polaridades. Sim. Então, entender como você faz com que a gente também consiga entender o que eu preciso fazer, por exemplo, para entrar numa polaridade masculina, para eu poder trabalhar com mais assertividade, para eu poder trazer comida para a mesa, para eu poder ser mais direta com os meus funcionários, se preciso. E Aham. quando eu chego em casa, eu posso ser mais Você. tranquila, mais eu, posso cuidar melhor dos meus filhos, sem aquela imposição que o Uhum. masculino, que o de fora precisa para poder ir para Uhum. trabalhar, né? Então a gente Aham. trabalhar isso, assim, o que sou eu dentro de casa, o que sou eu fora de casa, o que sou eu na minha essência, o que sou eu Uhum. fora da minha essência. Eita, que lindo. Eu gosto muito desse tema. E qual que foi, assim, Cecília, a virada de chave da sua vida? Você falou, agora é isso que eu quero. Como é que você fez essa passagem que chama divisor de águas?
Quando eu tava finalizando meu casamento. É? Conta pra gente. Quer contar? Conto, Então bora claro. lá. Eu sou um livro aberto. Bora lá! As histórias fazem com A que a gente. gambiteira aqui quer saber das pecinhas que teve que sacrificar. Sim. Então, eu comecei a namorar muito cedo. Comecei a namorar Uhum. com 16 anos de idade. Então, na época que eu deveria estar me conhecendo, Uhum. eu conheci alguém que era mais velho, sim, 5 anos mais velho, mas era um pouco mais velho. E que eu saí da referência dos pais para a referência do meu namorado. E eu já sou uma pessoa que vivo muito a vida do outro. Uhum. Isso Aí você é falou um pouco da sua perda de identidade lá atrás, né? Achando que era exatamente, feliz, mas era uma coisa ilusória ali. exatamente. Aham. Então, eu vivi muito o outro. E aí chegou um momento da minha vida que eu, olha, assim, houve questões no casamento, né? Enfim, traições, e eu fui Uhum. deixando, porque eu fui aprendendo ali na minha vida. Que mulher tem que ficar caladinha e pronto. É, que Pra pra mim, ter que ver que. na minha casa era aquela coisa assim, o homem tá provendo, ele é carinhoso com você, ele tá te dando atenção, tudo bem ele ter outra fora, Olha só. sabe? Então eu aprendi isso. E as mulheres aprendem isso, né? E Aprendem sofre, e muitas. dói. Porque isso dói. Exatamente. E isso, gente, você quebra confiança, né? Uhum. Quando quebra confiança, olha como que a gente diminui a nossa A estima. gente fica insegura. Inclusive, eu até fiz um vídeo esses dias falando assim, Uhum. eu me abandonei com medo de ser abandonada, Olha só. né? Forte. E foi justamente isso que aconteceu. E aí eu cheguei uma hora que eu falei, não, não dá mais para sustentar, não tava cabendo mais. Uhum. Eu tava já começando a trabalhar muito, a me olhar, a me conhecer, a entender que o tanto de padrão errado que eu vinha carregando durante anos e anos e anos. E aí eu falei, não, não consigo mais. E aí a gente entrou, no relacionamento que nós conversamos. Quando eu descobri essa traição, eu entendi o meu lado e o lado dele, Sim. das nossas dificuldades na relação, porque eu acho que uma relação também, ela Não existe tem. só um lado, Não né? existe só um lado. As pessoas culpam muito um lado, né? Uhum. Mas você entendendo que você também tem responsabilidade sobre isso, Uhum. você consegue até Não é a amenizar. culpa, é a responsabilidade. São duas coisas diferentes. As pessoas não podem Exatamente. confundir. Mas e Exatamente. A aí? responsabilidade é dos dois, né? Dos São duas dois. pessoas É. ali numa relação. Isso. Então, quando eu entendi a minha responsabilidade e a responsabilidade dele, a gente foi conversar. Tentamos entrar num relacionamento não monogâmico, Uhum. porque aí eu fui entendendo. Se eu acredito que não existe relacionamento fiel, Aham. eu até então não conhecia a não monogamia, Uhum. por que não ser justo? Uhum. E aí a não monogamia entrou muito num lado pra mim de responsabilidade afetiva, de sair do patriarcado. Aham. Quebrar a estrutura patriarcal de poder, né? Uhum. Traz muito isso. Apesar de ter muito lado que o povo contextualiza pra sexualidade, pra putaria, Uhum. enfim, que essa parte eu dei uma excluída. Eu falei, não, não gosto disso, deixa eu ficar com a parte que eu gosto. Então, assim, eu fui até um pouco a fundo no conhecimento da não monogamia, justamente por isso, pela igualdade, porque ela traz isso, ela Aham. traz a quebra do patriarcado, a quebra do poder para que Uhum. você tenha um relacionamento igual e que você tenha liberdade, assim como o outro tem liberdade de estar em um relacionamento porque querem e Uhum. não porque são obrigadas, que Uhum. muitas vezes acontece isso, né? Quando a Sim. gente entra num relacionamento monogâmico, geralmente, dentro da nossa estrutura doente, Sim. patriarcal doente, a gente acaba entrando já numa caixinha ali de estrutura de como Uhum. tem que ser uma relação, Sim. né? E eu entrei muito nesse papel, eu e ele entramos muito nesse papel. Ele teve que ser o provedor, eu fui para cuidar da casa, e foi uma entrada de papel assim inconsciente. E quando você quebrou, como é que foi? Você quebrou isso na sua cabeça? Você começou a olhar a outras pessoas de forma diferente? Chegou a gostar de outras pessoas? Eu cheguei a sair com outras pessoas. Uhum. E como é que foi isso? Bem difícil. Muito difícil, assim, porque, assim, ele já tinha uma relação, Uhum. né, com uma pessoa. Então, eu queria ter aquilo também, Uhum. sabe? Então, Uhum. foi algo tipo assim, eu quero ter isso. Então, eu fui à busca disso.
Mas se foi isso pra agradar ele ou pra agradar você mesma? Como é que foi isso? Foi quase que não foi nem pra agradar ele e não foi pra me Ou agradar. foi por vingança? Nem isso também, mas foi pra eu tentar me colocar num lugar também, Aham. sabe? A gente tentou uma possibilidade que fosse mais saudável. Óbvio que não foi saudável, porque nós não estávamos bem dentro da nossa relação. Mas foi num contexto do tipo assim, eu também quero ter a minha liberdade. Uhum. E também um pouco de ciúme, do tipo assim, eu também quero ter isso que você tem. Eu quero me apaixonar por alguém, eu Sim. quero vivenciar algo gostoso também, sabe? Então tem um pouco do ciúme, da invejinha, eu confesso. Mas sair com outras pessoas foi muito difícil, porque Você vem se muito culpou muito? culpa, É. vem muito culpa, vem muito o que o outro, como o outro olha pra gente, porque a pessoa te olha como uma pessoa indisponível. Uhum. E quando ela te olha como uma pessoa indisponível, ela te olha com um desejo carnal e sexual, não como uma pessoa que tem um sentimento, um afeto que pode gostar, né? Ela olha você como, vamos ali, noite, pronto, e acabou, sabe? E isso é uma coisa que eu não sou assim, eu não gosto muito disso, isso foi uma coisa que me pesou Nessa coisa da muito. casualidade, né? Eu acho que é uma troca de energia muito mais, assim, superficial, de uma potência que a gente pode usar pra tudo na nossa vida, né? Vital. Exato. E assim, eu posso até ter relações casuais, mas dentro das minhas relações casuais, eu levo afeto e levo emoção. Eu não consigo ter uma relação onde é só aquilo e pronto. Entendi. Entende? Então isso foi muito difícil pra mim. E também foi muito difícil ele lidar com isso. Então eu tinha que lidar com os medos dele, com os meus medos. E é muito difícil, porque a não Você quebra monogamia padrão, né? é Quebra um padrão muito você tem violento. muito violento e muito estruturado. É muito estruturado, assim. A monogamia na gente é muito estruturado. E a gente aprende desde pequena, né? O príncipe encantado, aquela pessoa que vai te completar. E você sair desse sistema é muito difícil. Você ter ainda mais com o olhar de julgamento do outro, né? Dos outros. É muito complicado, assim, não é fácil. Quem vive a não monogamia assim, eu vou te falar que é porque realmente é muito forte. Porque é constantemente Mas vocês conversas. chegaram a acabar ou vocês reestruturaram tudo isso? Vocês chegaram a se afastar ou A reestruturaram? gente reestruturou para não monogamia. Ressignificou. Hã? Ressignificou. Ressignificou um pouco, mas assim, não deu certo. A nossa relação já não estava dando certo. A Você gente já... tentou outras coisas pra poder ver se dava certo e não deu certo, né? É, A gente vai a tentando, gente né? vai tentando, exatamente. A gente vai tentando. Nós vamos tentando se reorganizar. A gente foi para terapia de casal também, trabalhamos na terapia de casal juntos. Só que a nossa relação já estava abandonada há muito tempo. Então, tipo, Já não se conhecia um outro que já estava era. afastada há muito tempo. E a Aham. gente estava ali numa convenção mesmo, uma estrutura convencional de E você acha que afasta as pessoas? Qual que é o ponto de início, assim, que você vê que é um padrão? É rotina? é rotina. É não saber lidar com a rotina, na verdade. Porque a rotina todo vai ter, sempre vai ter, né? Mas é o saber lidar com a rotina, saber conversar. Muitas das vezes as pessoas não sabem conversar sobre o que sentem, principalmente o lado masculino, né? O homem não é ensinado a expressar o que tá sentindo. Tem que esconder. Tem que esconder, E tem que ser forte. exato. E aí é E muito isso mais vira uma bomba fácil. relógio. E é muito mais fácil você ir pra fora e espairecer lá fora do que dentro de casa, porque é mais complexo, porque pode dar briga e aí a pessoa não quer brigar, não quer ter problema, então ele foge. Eu acho que muito do fugir, né? Uau. É profundo, viu, gente? A gente tá aqui no bate-papo cabeça. Que legal. Mas me conta assim, e hoje, como é que é esse trabalho que você faz com as mulheres? Como é que você tá se sentindo depois de tudo isso, que foi a virada de chave da sua vida, né? Isso. Aí eu fui me entender. Passou essa fase, esse relacionamento. Exato, eu desvencilhei dele, né? Nós nos separamos e eu fui me buscar como mulher e vendo o tanto que a gente se desconecta da gente mesmo.
E com o meu olhar para mim, eu comecei a perceber as outras mulheres. Eu trabalho muito de forma individual ainda, Sim. né? A gente está movimentando, eu estou começando a movimentar grupos agora. Uhum. Mas eu percebo que eu cresci muito em grupos, porque eu frequentei muitos grupos de mulheres. É. Muitas histórias, muitos apoios. Eu tive muito apoio, muitas amigas me apoiando, mulheres também, terapeutas me apoiando. E eu vi o quanto nós crescemos quando nós estamos ao lado de outra É mulher. verdade. Eu costumo dizer, sabe, Cecília, que eu sempre falo isso. Mulheres são como água, quando se unem é uma força inimaginável. Eu não vejo algo que a gente não possa fazer quando nós estamos juntas. Eu acho Exatamente. que por isso que a luta do contrário, né, para as mulheres não se unirem é muito Mais forte. pesada, muito forte, mas eu acho que a gente está começando a criar essa consciência de Exato. grupo, de Exato. irmãs, de irmãs, de perdão de vós, de perdão de mulheres que passaram antes de nós. A vida talvez delas eram muito mais complexas que a nossa. E E, hoje a gente tem essa e se oportunidade, né? você, é, e se você vê historicamente como as mulheres se ajudavam, né? Apesar de ter muito essa questão do separar, mas, por exemplo, quando nascia um filho, as mulheres iam lá cuidar, Uhum, né? uhum. Quando ficava alguém doente, as mulheres iam lá, iam mais de uma. E depois disso foi se perdendo um pouco nessa ritualística também, foi se perdendo um pouco e a gente foi nos fragilizando mais. Você vê assim, na época, sei lá, na época de 30, 40, 50 para frente, assim, que houve essa individualização maior da mulher, né, dela ficar dentro de casa, dela não poder sair. Mas antigamente, assim, né, na época ali mais Uhum. antiga, tinha esse cuidado da mulher, apesar, né, de se junta a mulher e falar, elas estão fazendo bruxaria. É, Apesar de ter isso, ainda tinha a ritualística da mulher se envolver nas coisas de mulheres. eu acho que quando quebrou esse negócio, quando a gente teve esse apagão, né, no século, em relação às mulheres, a gente teve uma invisibilização, a gente foi invisibilizadas, né? Nos tiraram o direito de existir, inclusive da história, de tudo. Você não Exato. vê histórias. E quando a gente perde a referência, a gente perde a vontade do ser. Eu acho que isso que foi a perda da sua identidade e da identidade de milhares e milhares de mulheres. O Uhum, que que é ser mulher? O que que é ser feminina? Qual que é o exato. poder que nós temos? E por isso que eu acho que a primeiro, o primeiro olhar é essa acusação em relação à sentença de colocar todas as mulheres como bruxas, né? Porque elas faziam orações e nós somos espirituais, fazemos orações fortes de todas as religiões. Nós temos um acesso muito forte à cura com ervas, né? Um Nós temos, conhecimento muito e grande, é né, da natural. cura natural. É natural, é do ser mulher, aquele que você falou, o cuidado, né? Nós vibramos a humanidade, que é quando a gente tem um filho, quando a gente vibra, né, sexualmente, a gente vibra a humanidade. E isso daí, eu acho que foi um dos maiores motivos da nossa perseguição, o conhecimento mesmo que a gente tem do ser mulher. É muito poderoso. É muito Exato. poderoso. E não existe assim, ai, nós somos contra os homens. Não, cada um tem seu papel. A força masculina, ela também é poderosa. Quando ele se Sim, descobre como homem, como um ser masculino, aquilo é muito poderoso, né? Aquela coisa de ir, fazer, essa energia, né? Que você falou de energias. E essa energia, nossa energia feminina também é muito e poderosa. nós precisamos da força do masculino também, porque é Uhum. com os homens que a gente aprende também a força da ação, de Sim. agir. Tanto que você vê dentro de uma terapia sistêmica, quando a mulher não tem a referência do masculino, ela muitas vezes não consegue se movimentar para fora. Então Uhum. nós precisamos disso também. Agora, da mesma forma que nós mulheres estamos nos olhando, nos curando, nos movimentando, precisa do masculino fazer isso Sim, também, né? sim, Eu sim. acho que esse movimento de cura, de integração que as mulheres estão abrindo novamente para poder fazer, ela é importantíssima, é necessária, precisa crescer ainda mais, porque ainda existem mulheres com muitas dores e inclusive eu estava até vendo uma terapia que uma menina até falou assim, mas existem mulheres também que dentro do patriarcado que vão nos apontar o dedo e vão
falar mal da gente. Sim, porque elas ainda estão na dor, né? Elas estão na dor E ainda. também que eu penso assim, eu sou da área política há muitos anos, né? As nomenclaturas, as pessoas não são obrigadas a entender quais são as nomenclaturas das palavras. E aí fala, a gente entra numa linha assim, eu tenho várias linhas de atuação, né? Aí eu entro na linha das mães atípicas, brigando com as mulheres atípicas. Porque tem que falar dessa forma para poder. Gente, pelo amor de Deus. Essa mesma palavra patriarcado, para algumas pessoas é uma ofensa, porque não sabe. Então a gente não é obrigado, porque a gente tem um conhecimento, as pessoas terem o conhecimento. Exato, E às vezes isso fica muito pesado. exato. Você vê, às vezes eu vejo que um dos seres mais poderosos, né, que passaram na Terra, Jesus Cristo, as pessoas esperavam um rei, um príncipe que viesse, acabasse com tudo. E a única coisa que ele mostrou foi a compaixão. O Foi amor, né? olhar para o outro, aquele olhar dele tão. Quando eu penso no olhar de Cristo, eu penso no olhar tão assim, sabe, poderoso de mostrar o sofrimento das pessoas, entender o sofrimento das pessoas. Na verdade, veio para deixar a sua vida pelo próximo, né? E não que a gente deva fazer isso, deixar. Ele foi Cristo, ele, né, teve a iluminação. Mas que a gente venha ter esse exemplo. O que que a gente espera? Acho que uma das coisas mais É só difíceis. exigir das É, pessoas que elas têm que saber o que a gente sabe, né? eu acho que uma das coisas mais difíceis que as pessoas falam demais, mas não fazem, é o amor, né? O É, amor fraternal. Porque o amor de Cristo é isso, é um amor fraternal. Ele é um sim, amor universal, é para todos, né? sim. E é uma das questões muito difíceis, porque nós temos o nosso egocentrismo muito grande, onde a gente só consegue olhar para as Dentro do nossas nosso dores. universo. Então a Aham. gente não tem. E a empatia, ela é algo construído, a gente tem muita dificuldade de ter empatia em relação ao outro, né? Eu trabalho muito nessa questão do respeito também, sabe? Uhum. Eu me trabalho muito, porque eu acho que a empatia e o respeito pelo outro é o início de um amor fraternal. Sim. Então, eu posso não saber nomenclaturas, mas eu tenho que estar disposto a te ouvir, Uhum. sem julgar. O Sim. não julgamento é uma das coisas que a gente mais aprende quando a gente é terapeuta, sabe? Não julgar. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua percepção, cada um tem o seu As suas movimento, vivências, né? e você vai agir de tal forma por conta do seu mundo. Você é um mundo particular. O universo. Você é um universo único que está dentro de você. Você não vai enxergar coisas de fora que não está dentro de você, porque você não conhece. Você só vai enxergar o que você conhece. E bem aquela palavra, não julgueis para não ser julgadas. E as pessoas julgam o tempo inteiro. Julga o tempo Hoje mesmo inteiro. eu mandei uma mensagem para as meninas. Vamos sair das mesas que falam de outras pessoas. Vamos entrar nas mesas que falam de negócio, de sucesso, porque pessoas falando de pessoas é uma energia muito baixa. E vocês não podem ficar presos nessas energias. Eu acho que é isso. E uma coisa muito engraçada, Joyce, que eu falo O assim, quando julgamento é você fala do terrível. outro, você está falando de você. E aí É, tem aquele espelho. ditado, né, que o povo fala assim, se aponta o dedo para um e aponta três para você, né? Uhum, Que é justamente isso. É muito mais fácil eu culpar o outro. Eu uhum. olhar o problema do outro, porque esse problema tá em mim. Só que Uhum. eu vou olhar para mim, é muito mais doloroso. Então, É. deixa eu jogar a culpa para ele. Deixa eu olhar para ele, apontar o dedo para ele. E assim o espelho, né? A gente tem que saber, nossa, isso tá incomodando, tá me incomodando demais. Então alguma coisa tá errada em mim. Eu faço muito esse Espelho. exercício. Aham. Quando eu começo a falar demais de alguém, principalmente da minha irmã, coitada. É a primeira. É a É que a tá primeira. aí na reta de frente. Por isso É. que você vai mandar um beijo pra ela. Qual é o nome Ela dela? sabe que eu amo Qual é o nome Érica. dela? Érica. Érica, manda um beijo pra Ela Érica. sabe que eu amo muito ela. Mas é justamente isso, assim. Quando eu falo demais do outro, aí eu falo, opa, deixa eu olhar pra mim então. Isso. Eu também faço Porque muito esse exercício. que é um exercício de autoconhecimento. Sim. Porque eu fui muito, como é que eu posso te explicar? Por causa do pensamento rígido, né? Que o autista ele tem um pensamento rígido, Uhum. rigidez cognitiva. Da rigidez cognitiva, eu olhava com muito, querendo matar a pessoa ali. Ai, é isso, porque é ela, porque quando eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a ver, caramba, isso eu tenho que mudar em mim. É isso. É isso que eu tô fazendo. Se essa pessoa faz, eu também reflito, é meu reflexo.
Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. A empatia, ela é muito poderosa, ela te deixa caminhar, porque muita coisa que fica amarrada na nossa vida que a gente não sabe, é porque a gente tá julgando. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa. Eu falo que o caminho da nossa evolução é o caminho do autoconhecimento. E isso é uma forma de autoconhecimento. A partir do momento que a gente olha pra gente e se conhece, que foi um movimento muito meu ultimamente, você pode usar ferramentas gerais, assim, porque você tá olhando pra você. E aí você se conhece. Muito E aí forte. aí você consegue se movimentar para poder se desenvolver, evoluir, crescer, né? Uhum. Sair daquele padrão. Nossa, que legal. Me conta aí, vamos lá. 3 pessoas que te inspiram. Ai, meu Só Deus. vou dar 3. Só vou dar 3, porque senão fica aqui falando o tempo inteiro quantas são. Tem tantas pessoas que me Eu sei, inspiram, eu imagino. mas eu vou te falar, a minha iniciadora, a Lu Gamache, ultimamente é uma pessoa que me inspira muito, principalmente no campo da espiritualidade, Uhum. que eu me desenvolvi e eu tô cada vez me desenvolvendo mais. Ah, ixi, meu Deus do céu. Aí você complica a minha vida, porque para vir os nomes da minha cabeça, eu vou te contar, viu? É, cara, e é engraçado que quando você fala isso, só vem mulher, assim, minha mãe. Aham. Mas tem que ser famoso? Não, pode ser qualquer pessoa. Eu acho que as mulheres da minha família me Uhum. inspiram muito. Eu olho muito para elas, a força Suas tias, delas, suas primas. minhas tias, minhas primas, minha Uau. mãe, minhas avós, o meu avô. Oh, que fofo. Ai, meu avô, até chorar assim, porque meu avô, ele tem um senso de caridade e amor ao próximo tão grande que é tão comovente. Inclusive fez 2 anos que ele faleceu, então a gente... Aham. E assim, a gente aprendeu, na nossa família a gente aprendeu muito isso. Ai, Então que isso é linda. algo que eu quero expandir mais para minha vida, é o cuidado do outro. Ai, E é que isso. lindo, Cecília. Cecília, a gente está chegando ao fim. Eu quero que você fale para essas mulheres um legado que você quer deixar, porque assim, a tecnologia, ela é isso, ela é para além do que a gente está vivendo, para mulheres que existem e que ainda vão existir, né? E é um programa para mulheres, claro, tá falando para todo mundo, mas fala para essa mulher que tá te ouvindo, que tá sensibilizada, que tá precisando de uma palavra sua, deixa esse legado aí. Então, a gente só aprende, só sai das nossas dores quando a gente começa a se olhar e perceber onde a gente está. Então, nós mulheres precisamos ter mais abertura para ouvir, para entender, para nos conhecer, ter apoio, porque a partir da história de outra mulher nós vamos nos identificando. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conseguimos sair de um padrão de dor, de toxicidade e evoluir. Então, por favor, mulheres, se conheçam, busquem o autoconhecimento, se fortaleçam, porque é a partir da nossa força que a gente consegue crescer e crescer para o mundo e mostrar também para os homens a necessidade deles crescerem também. E é isso. Arrasou! E é isso aí, minha gente. Olha, crescer, é se olhar pra dentro, né? Olhar pra si. E olhar para si. Cecília, muito obrigada. Eu tô muito feliz de Eu você que ter vindo aqui. agradeço. Aqui é o seu lugar, a sua casa. Pode voltar quantas vezes você Eu quiser. que Viu? agradeço, foi Muito um prazer enorme. obrigada. E você que esteve com a gente até agora, um grande beijo. Assista os próximos e siga a Cecília nas redes sociais. E agradecer também a Ilha Brasil Comunicação, esse lugar aqui maravilhoso onde nós estamos, no Gambito da Rainha. É É isso. isso.